Salve, salve, galera. Me chamo Emerson e, curiosamente, no meio artístico nunca tive apelido. A maioria dos b-boys, o pessoal relacionado ao breaking, todos eles têm algum apelido, têm algum vulgo, tem. E eu não. Sempre fui conhecido pelo meu nome, Emerson. Conheci a cultura hip hop através, como a maioria dos b-boys, né? Através da capoeira, onde a gente treinava. Eu conheci duas pessoas que já treinavam, que conheciam o breaking, a cultura hip hop em si, né? Principalmente o b-boying. E foi quando eles nos apresentaram o break em si. E eles treinavam num grupo, faziam parte de um grupo chamado Break Style, e foi quando rolou um convite, né? Na verdade, surgiu da minha parte a curiosidade de aprender os movimentos, de conhecer um pouco, e foi quando eu perguntei, quis ir atrás, saber, e eles me falaram e me levaram até lá, nesse grupo. E foi onde eu conheci o Neyzinho, Ney Break Style, e o Mui, que na época já eram uns caras super conhecidos no meio e respeitados também. Então de lá foi que a gente começou, que eu comecei os primeiros passos, os primeiros movimentos com ele. Salve, galera, me chamo Bertrand Hadi Charleton Oliveira de Almeida, conhecido como Tom King. Eu conheci o breaking através dos saltos que eu fazia no município de Manicoré, interior do Amazonas, sul do Amazonas, mais precisamente com o Miquel, o Tommy e o Pedro. E fiquei curioso em saber como funcionava e como era, e queria aprender os movimentos diferentes. E isso eu já tinha visto em Manaus. Então, por lá foi meu primeiro contato com o breaking. Já sabe, fazia alguns saltos e eu fui para um balneário. Desse balneário, a galera me viu lá fazendo os saltos mortais e perguntou se eu queria aprender. Quer dizer, eu queria aprender o break deles, os movimentos diferentes, e eles queriam aprender os saltos que eu tinha diferente. Os saltos que eu vim aprender aqui na capital. Fui aos treinos dele, isso em meados de 2002, eu acho, 2003, mais ou menos. E foi quando eu dei uma pausa e voltei para Manaus. Quando eu voltei para Manaus foi quando eu procurei realmente o break. Fala pessoal, me chamo Ian Williams, mais conhecido na minha época de b-boy como b-boy borracha. Meu primeiro contato com o break foi através da capoeira, onde eu tinha um amigo que ele já praticava o break. Esse amigo é o b-boy Tom, também do Nativos Crew. Foi através dele que eu conheci um outro grupo chamado Break Style, que foi através desse grupo que eu tive meu primeiro contato com break. E de lá comecei a frequentar os treinos, tive contato com o resto do pessoal, os b-boys, que era o Jamie, o Arley, o Emerson, o Dadal, o Moi. E através disso a gente foi entrando na cena ali, né? Devagarzinho, a gente foi elevando o grupo, Nativos Crew. Salve moçada, meu nome é Moisés Amaro Blanco, na cena da cultura hip hop eu sou conhecido como Moi, né?
O meu primeiro encontro, assim, meu primeiro contato com a cultura hip hop foi através do grupo Movimento Negro, a Cultura Negra, na verdade, né? Que eles treinavam na época bastante Pedro Neves. Aí de lá tipo, foi o meu primeiro contato, né? Meu primeiro treino também, né? Porque na época tava em ascensão para fora, aqui a gente tava galgando ainda, que o final sempre foi difícil. Aí desses treinos a gente foi participar da primeira competição. Nossa primeira competição foi no Clube da Cozão, ali em frente do Olímpico Clube, né? Foi, na época a gente só participava mais era street, né? Era mais um grupo de dança, né? Era mais voltado para dança, para coreografia, não tinha tanta parte de b-boy, eles também não tinham tanto conhecimento, né? Essa foi tipo o meu primeiro contato com competição, né? Foi quando eu vi que era grande e estava crescendo em Manaus, né? O pessoal lá do Campo do Neves foi o meu primeiro contato, meu primeiro treino, as minhas primeiras competições, né? De break, né? Foi quando a gente começou a conhecer um dos elementos que eu me mais familiarizei, né? Que foi o lock. O meu primeiro treino foi num lugar chamado Associação dos Idosos do bairro do Coroado, onde o grupo Break Style fazia os treinos, né? Inclusive era 3 vezes na semana, algo assim. E aí eu fui lá e conheci os b-boys, que já fui super bem recepcionado lá, bem tratado. A gente que era de fora tinha uma visão muito diferenciada, até preconceituosa na maioria das vezes. Mas quando eu cheguei lá, fui super bem tratado, recepcionado e o Ney, né, já foi me chamando, querendo me ensinar, então fui super bem recebido. E ali, quando eu escutei a música, quando eu vi os passos, chega a me arrepia de lembrar que aquele sentimento surgiu na hora e aquela conexão forte. Então lá foi o meu primeiro treino. No começo do ano de 2004 para 2005. E já 3 meses depois, 2 a 3 meses depois, eu já cheguei a participar da minha primeira batalha. Super iniciante mesmo, mas com muita força de vontade. Eu e o B-Boy Tom, que foi o precursor de tudo isso praticamente. Então a gente participou da nossa primeira batalha de dupla. Então, a partir daí a gente começou a treinar, né, focar nos treinos direto, e o nosso objetivo era ficar bom cada vez mais. No grupo no qual nós começamos, que foi o Break Style, as pessoas que eram linha de frente passaram até por situações da vida pessoal mesmo, passaram a não participar tanto dos treinos, das atividades, então a gente perdeu um pouco a liderança. Foi o que motivou a gente a tentar criar o nosso próprio grupo. E a galera treinava lá no CDCC do Coroado. A galera do Pedrinho, do Ney, do Demi, enfim, essa galera, Tininho, Moi. E foi assim que eu comecei mesmo o break de verdade. Isso meados dos 2005. Sempre quis ter curiosidade do que era baile. E, no entanto, eles me levaram para atrás do nono Deep, lá no São José. E lá foi a primeira vez que eu conheci os caras que faziam o salto de verdade, os caras que dançavam break, que não eram os caras que treinavam lá onde eu treinava, lá no CDCC do Coroado. O primeiro contato mesmo com o break, com o baile, a galera, os power move, enfim. Ano seguinte
foi que eu participei em 2005. Isso eu era de dupla, eu e o Emerson. E por incrível que pareça, lá conheci muita gente que hoje faz parte da CRIO. A época era muito da hora, a época quando eu conheci eles. Porque o break era muito forte naquela época. Tinha muitos grupos fortes. E eu fazia parte do Break Style com o Ney e alguns outros. Eram poucas pessoas do Break Style. E, no entanto, eu já treinava no Coroado, no CDCC. Foi quando sumiu o Break Style. E a galera que treinava na época decidiu criar um grupo, porque sem o grupo não tinha como competir. A gente tinha que ter um grupo, um nome. E então foi quando foi decidido criar a nossa CRIO, né? Nativos CRIO. Então a gente precisava de um grupo, precisava ter um nome, precisava que a gente tivesse uma liderança para ir atrás, para puxar mesmo a galera, chamar o pessoal para treinar. Foi quando surgiu a ideia de a gente criar, até porque estava vindo um campeonato e a gente precisava ter um grupo para lançar o nome desse grupo nesse campeonato. Então a gente resolveu, na frente da minha casa, a gente resolveu ter uma conversa, né, um pouco mais na esquina, e foi quando as principais pessoas, quem estava mais focado, mais com um objetivo mais centrado, se reuniu para dar início ao nosso grupo, procurar o nome desse grupo, que eram eu, né, Emerson, o Tom, B-Boy Ian, o Arlen e o Jamie. Então nós 5 tava ali resenhando e procurando o nome. Eu lembro que surgiu vários nomes assim em inglês, sabe? Porque na época o objetivo era ser bem impactante e tal. E do nada, o Ian surge lá do fundo. Pam. E se a gente colocar os nativos? Pronto. A criação do grupo Nativos CRIO aconteceu numa resenha, após um final de um treino, onde a gente se encontrou na casa do Emerson e a gente decidiu fazer o nosso grupo, que esse grupo hoje é o Nativos CRIO, onde eu dei a ideia do nome. O nome Nativos CRIO surgiu de um filme no qual eu tinha assistido na noite anterior. E depois desse filme, no dia seguinte, foi onde a gente se reuniu. Eu, o Tom, o Jamie, o Arlen e o Emerson. E a gente começou ali, né, nesse bate-papo, uma troca, vamos criar um nome do nosso grupo. Começou, um deu uma ideia, um deu outro, até que surgiu essa ideia do Nativos CRIO. Na verdade, não Nativos CRIO, era os Nativos. E a gente tinha visão um campeonato. Já estávamos treinando para um campeonato que iria acontecer no início do ano de 2006. Esse nome do campeonato era Iniciantes. Ficamos com uma colocação boa nesse evento. Pegamos o primeiro campeonato, o segundo lugar no campeonato de estreantes. E a partir disso foi dada a partida do Nativos CRIO. Mas como era febre o break na época, a gente tinha muito seguidor que andava, que queria aprender o break e queria estar por dentro do break, entendeu? Isso em 2007 foi minha segunda competição, meu segundo campeonato. A gente ficamos em segundo lugar, eu na época se chamava B-Boy Ian Green. O primeiro foi 2005, como eu falei lá atrás, eu e o Emerson. Enfim, daí
só subiu mais e mais treinos, ia chegando mais pessoas para treino, chegando mais curioso para treinar, e assim foi se espalhando o break no Coroado e nas outras zonas de Manaus que o nosso grupo tem componentes. Eu, Ian, Emerson, Arley, Jamie se reunia ao lado da casa do Emerson todos os dias para ter um nome legal que não tinha que ser tão forte, não tinha que ser tão gringo, tinha que ser na pegada da onde a gente era. No caso da região de Manaus, Amazonas. Tanto que o Ian veio assistir um filme que tinha uma fala que perguntava: vamos lá com os nativos. Que é nativos, uma parada bem regional. A gente é do Amazonas, Manaus, e então acalhou que, saiu da hora, todo mundo concordou, então vai ser nativos. Isso por causa do Ian, que assistiu um filme que tinha fala de nativos. O pessoal que dançava, eu, o Ney, o Ricardo, o Paulinho, a gente fundou o grupo Break Style, né? Ainda no Tancredo Neves. Foi quando a gente começou a treinar, voltamos a treinar, né? O Tancredo Neves é uma escola, uma comunidade de anos. E de lá, como o pessoal se mudou para cá, a gente veio treinar no Coroado, aqui no Centro de Desenvolvimento Comunitário, né? No CDCC. Treinamos lá por um bom tempo. Só que aí o grupo voltou de novo pro Tancredo Neves, só que para mim na época foi complicado de treinar, né? Eu, particularmente, ficou difícil, né? Porque a gente treinava por amor, porque não tinha recurso. Aí foi quando eu ressolicitei o espaço do CDCC para treinar. O Ian, né? Aí a gente deu prosseguimento aos treinos. Com o término do Break Style, a gente ficou meio à mercê, né? Todo mundo aí. Aí foi quando foi o Ian, o Emerson comigo e eu me senti na época até, e me sinto até hoje lisonjeado, né? Porque eles foram comigo e pediram permissão para criar outro grupo. Mas isso aí mostra o respeito que eles tinham e têm até hoje comigo, né? E foi quando o Nativo se fundou, né? Com esses integrantes. Aí com o tempo foram chegando mais gente. Os grupos nativos, como não era muito grande, tinha uns bailes que o pessoal do movimento hip hop Manaus promovia, né? Do Michael. Teve uma competição de 2 versus 2, né? Que foi quando o Tom e o Ian participaram. Eu sei que nisso os meninos ganharam, foi quando os nativos, né, ganhou a primeira competição deles. O pessoal viu que tinha gente no Coroado, né, que treinava. Teve uma competição do Super Street também. E essa foi muito... Essa que foi, na verdade, a mais importante, né? Que foi uma participação de grupo. Não foi só 2 competidores, não foi só 2 b-boys, né? Foi o grupo inteiro, né? Foi a principal batalha que aconteceu na região norte. Foi o subcampeonato Super Street, que era um campeonato de grupos, de crew. E nessa ocasião, a gente ainda estava lutando para provar que nós éramos da elite. Até então a gente estava lutando, brigando, participando de campeonato, apesar de sempre ter se destacado, sempre aparecer, mas ainda tinha aquela dúvida
E nesse dia, a gente acabou de vez com essa dúvida. É emocionante até de lembrar desse momento aí, porque realmente foi a nossa consolidação. Tínhamos alguns grupos rivais que a gente batia de frente, que treinavam com a gente, mas tinha o principal de todos, que até então era o nome do momento, que era os Cannibals. E só que dali em diante, ninguém teve mais dúvida. O grupo, a crew a ser batida era o Nativos Crew. Então dali para frente, a gente sempre esteve à frente, sempre esteve na elite, sempre esteve participando de batalha de individual, dupla, trio, crew. A gente sempre esteve na cena, a gente sempre participou, sempre esteve na cena. Então, para mim, esse campeonato do Super Street foi o maior de todos para nós e o mais importante. E esse nome, Nativos, ele já está enraizado na gente, tá no sangue. E muitos já estão até na pele, com tatuagem. Mas é muito louco pensar onde o Nativos chegou, onde essa crew chegou, onde essa família chegou. Em pensar que a gente começou ela com um pensamento individualizado, um pensamento até egoísta da nossa parte. Porque naquele momento a gente queria um grupo pensando apenas na gente, no momento. Então, quando a gente criou esse grupo e iniciou o grupo e deu esse nome, a gente não imaginou tudo que pudesse acontecer dali para frente. Hoje em dia, quase 19 anos depois, a gente está aqui produzindo isso, conversando sobre isso, mostrando tudo que a gente passou e lembrando dessa história, porque no início foi algo muito individual e depois se tornou algo quase que social, porque ninguém mais queria treinar só para si, ninguém mais queria fazer uma coisa só para si. Eu não queria nada para mim, individual. Na verdade, em se tratando de mim, Emerson, eu nunca quis ser linha de frente, nunca quis ser a peça-chave, o cara principal, o cara dos campeonatos, nunca. Eu sempre quis ajudar, sempre quis inserir a cultura na comunidade, ajudar os jovens, os adolescentes, as crianças. Sempre minha ideia foi no social. Então, isso a gente fez muito bem ao longo dos anos. Temos prova, temos gente que participou, que entrou para o nosso grupo e que eu tenho certeza foi salvo pelo grupo, pelo breaking, pelos Nativos. É uma sensação muito da hora, porque é muito gratificante a gente ser reconhecido, ser visto na época lá e as pessoas lembrarem de você, que você fez, do que você participou. E isso pra gente, a gente só queria competir aqui em Manaus, só queria ter um nome para competir. No entanto, veio de gerações, competição internacional, competição nacional que eu já participei, competição internacional que eu já fui na Venezuela. E para mim sem explicação, é um sentimento grande que eu não consigo explicar, não consigo me expressar pela grandeza da coisa que se tornou. Aquele sonho de garoto, aquele sonho de menino que a gente tinha que só competir, só treinar, veio uma parada bem monstruosa, bem grandiosa, que a gente expandiu. Se eu não tivesse começado junto com a galera lá atrás, não ia existir, eu não ia estar falando hoje em dia, não sei aonde eu estava. Hoje em dia, do nada tem gente que me reconhece e olha que eu tinha cabelo. Hoje em dia eu não tenho.
Aí aquele tempo eu era cabeludo. Caraca, você mudou pra caramba. E ainda manja nas paradas. Hoje em dia, manjo, ainda faço os movimentos. Daquela época, há mais de 20 anos atrás. Eu comecei há mais de 20 anos atrás. Então, é muito gratificante ainda tá no meio, ainda tá no breaking, no hip hop. Esse é hip hop de verdade, é uma história de vida, é uma parte da tua história de vida, na verdade. Um momento bem marcante comigo no Nativos Crew foi os campeonatos, né, as batalhas, que em torno desse tempo eu participei, treinei bastante, né, porque existia ali meio que uma rivalidade com um grupo que já existia na cena, que se chama Cannibals Crew. Então, nosso foco era ali, enfrentar os melhores do momento, porque nós estávamos precisando se consagrar ali os melhores do momento, até então. Que conseguimos, é claro. Vocês foram nossos patos. Brincadeiras às partes. Então, foi através disso. Essa rivalidade ajudou tanto nós quanto eles a evoluírem. E assim ficou uma rivalidade. Então, para mim, teve vários campeonatos. Super Street 2008, deixa eu ver, o próprio campeonato de iniciantes também, que a gente rivalizou também com o Cannibals. O 5 vs 5, em 2007, eu acho, 2007, que aconteceu num galpão, ali próximo no Sambódromo. Eu tava numa conexão rival. E já existia o Nativos Crew, né? Existia o meu respeito ali com o grupo Nativos Crew ainda. Eu era o Nativos Crew. Eu nunca deixei de ser o Nativos Crew. Então, entanto, nesse tempo, foi acontecendo os campeonatos, as batalhas. Conheci vários amigos, inclusive, hoje são meus amigos até hoje. Então, quando se trata do nome Nativos Crew, o grupo de break, então vem aquela sensação em mim de prazer, de ser feliz, até onde vejo o momento que o Nativo se encontra hoje, né? Vivo, ativo na cena do break, não só aqui no estado do Amazonas, quanto no Brasil e no mundo afora. Então isso é prazeroso para mim, ver até onde o nome está atuando até hoje. E isso é gratificante demais, cara, ver um nome que eu concretizei ali e fixei está hoje nesse cenário. Então o mundo já nos conhece e eu fico muito grato disso. Vamos dizer assim que o movimento hip hop em Manaus ele se encerrou. E quem continuou foi o pessoal do Nativos, né? O Maiquinho, o Tom, o Emerson. Essa moçada que são da primeira e segunda geração, né? Eu tenho orgulho justamente por isso, porque eles viram que ia morrer, mas botaram a cara a tapa, né? E continuaram promovendo os eventos, né? Toda essa promoção de eventos que eles fizeram, eles ajudaram a formar novos grupos, né? Porque novos grupos foram surgindo justamente por isso. Isso é um negócio muito meu. Eu tenho muito orgulho, né, de ter feito parte. E hoje em dia eu tenho agradecimento porque os meninos, até hoje a gente me vê, vai lá, não sei o que, me cumprimenta, me abraça e tal, né? E assim, eu me sinto muito agradecido por isso. Meu nome é Edirley Duarte, mais conhecido artisticamente como Maico DMD ou Maico MHM, Movimento Hip Hop Manaus. A importância disso foi que nas décadas de 80 para 90 o movimento já estava todo desorganizado, ele já estava perdendo a essência. E aí é onde surgiu o MHM, Movimento Hip Hop Manaus, em 1994. E aí a sigla MHM ela começou a ter um ponto de educação e visão sobre essas crews, né? E aí a gente começou a realizar alguns eventos, começou numa sede muito pequena, num local muito pequeno, e aí a gente começou a reunir as pessoas, né? Eu e o Marcos Tubarão e mais algumas rapaziadas que tinham já as crews formadas, comecemos a organizar as pessoas para se encontrar, né? E aí surgiu essa grande ideia da gente procurar as pessoas, dando toque para lá e para cá, e a rapaziada foi conhecendo o movimento hip hop, né? Então, como tinha muitos artistas parados, foram surgindo outros, né? E aí, em 1997 para 98,
a gente procurou um local, eu fui convidado pelo meu amigo Ivan, que é do Renegados, para a gente abrir um projeto para a rapaziada ter um encontro, né? E aí foi ali no São José 2, a organização das CRIOs, né? Na Escola João Crisóstomo, no bairro de São José 2, ali o MHM teve a sua sede principal, né, de organização das CRIOs, né? E aí, lembrando só um pouquinho que nós fazemos ali a nossa concentração em 1994, 95, 96, 97, ali na Escola Valdir Garcia, ali perto da Constantino Neri, ali, do lado ali da igreja, daquela grande igreja que tem ali, próximo à casa do Marcos Tubarão, onde a gente se encontrava ali numa grande escola para a rapaziada. E dali os ventos foram para os 4 cantos e chegaram até vários municípios, e depois a gente vai diretamente para uma escola, né? Abre essa escola, como eu disse, e todas as CRIOs se concentram ali de uma forma educativa nesse grande primeiro projeto de hip hop da Escola do Pulmão do Mundo. E ali a gente começa a estudar a rapaziada e ver, e sentei ali com vários amigos, inclusive com a minha esposa também, que tem uma grande participação disso. Ela apostou, ela falou que aquele projeto, junto com o Ivan, meu amigo, lá do República, e mais outras rapaziadas, que aquele projeto ele ia ser chave para as novas CRIOs, né? E hoje eu me sinto aqui realizado de estar aqui realmente compartilhando com vocês do Brasil e fora do Brasil, que isso vai chegar, do Pulmão do Mundo, como surgiu vários artistas e várias CRIOs, como a rapaziada dos nativos CRIO. Então, o MHM foi desenvolvendo, eu fui procurando espaço, fui procurando patrocínio para a gente realizar as grandes batalhas. E nessas grandes batalhas foram surgindo grandes artistas, e um deles é Nativos CRIO. Em 2005, os nativos ainda não estavam na minha lista, né? Mas eles já estavam rodando ali, a rapaziada do Coroado, né? Já estavam ali. Tinha um cara chamado Ney, que é meu amigo, Ney do Break Style. Ele treinava no Coroado, no CDCC, né? E ele me passava, ó, Michael, tem uma rapaziada nova lá, tem os meninos muito bons, mano, eu quero pegar aqueles caras para dançar comigo, né? E ele falava dessa rapaziada já, né? Então, tinha um Moi, né, mano? Tinha uma rapaziada com ele também por aqui, pelo Coroado. E ele treinava. O Ney era um dos caras mais apontados aí da Revolução. E ele veio pro bairro do Coroado, morava na casa da avó dele, e ele me falava muito dessa rapaziada nova, né? E aí, quando surgiu um tempo, ele já era do Break Style. Eu me lembro do Emerson também, que andava com ele, né? E tinha mais uma outra rapaziada. Então, ele sempre falava, quando ele ia comprar as fitas, ele foi um dos caras que mais comprou fita de mim, né? Fitas gringas, que eu vendia também para rapaziada. Ele foi um dos caras que tem mais acervos ainda. E o olho dele era muito vivo aqui pro Coroado, né? O Ney do Break Style. E aí, num belo dia, uma apresentação do Break Style, eu vi alguns membros do Nativo no primeiro projeto de hip hop na escola. Eles estavam lá, arrodeando, vendo o Ney se apresentar. E aí depois o Break Style não foi ativo, né? E aí o Break Style teve que se repartir. E aí depois já vi a rapaziada do Break Style, que era do Break Style já no grupo Nativos, né? Que isso foi para mim uma alegria muito grande, que a rapaziada não parou de treinar, porque eles tinham incentivo, eles tinham pessoas que lutavam pela uma grande organização do movimento, tinha pessoas que cuidavam dele e tinha pessoas que realmente valorizavam o talento deles, né? Então, Nativo para mim, grupos nativos, ele é uma grande flor, né, de uma grande árvore que veio do MHM, Movimento Hip Hop Manaus, que até agora ele está dando fruto. Agora de uma outra forma, de um outro segmento. Alguns fizeram a escola, outros preferiram cuidar da família, mas Nativo foi um que passou pela escola do MHM e eu tenho um orgulho de realmente estar aqui neste momento comentando algumas coisas sobre ele. E aqui, ó, essa fita aqui, esse DVD, aliás, que veio de uma fita, enfim, é aí onde eu comecei a conhecê-los, né? Isso aqui foi uma coisa muito marcante, né? Batalha de dupla de freestyle, onde eu vi os caras totalmente
desenvolvido, né? E eles foram programados para batalhar, mano. Porque o MHM, ele produzia as CRIO para isso. O projeto, ele produzia as CRIO para isso. Eles tinham um incentivo, né? E quando eu vi o Michael liderando a rapaziada, e aí o Michael já surgiu, né? O Michael já estava por ali organizando a rapaziada, eu disse, pô, mano, esses caras vão dar o que falar, mano. Entendeu? E eles já vieram inspirados por grupos e inspiraram outros grupos, né? E aí, pra mim, teve algumas cenas que eles batalharam com os Cannibal que, assim, inspirou vários grupos, cara. Isso foi muito louco em Manaus, né? As imagens podem provar isso. Então, foi uma batalha programada também, um lugar muito bacana, acessível para eles, que eles mereciam. E aí, ainda eu vi os nativos mais ainda desenvolvidos. Os caras mais fera ainda, entendeu? Os caras mais fera do que nunca. Então, aqui foi uma realização que eu disse, pô, esses caras eles vão muito longe, né? E teve um cara também que me chamou muita atenção, né? Nos nativos, CRIO. E era conhecido como Borracha, né, mano? Então esse cara ele impactou muito, o Ian, mais conhecido como Borracha, então isso pra mim foi impressionante. E eu me sinto muito feliz, cara. Pra mim eu me sinto realizado em estar aqui nesse momento deixando esse depoimento, né, desses frutos, desses grandes talentos e fazendo parte dessa história aí que começou em 2006, né? Então eu, particularmente, do fundo do meu coração, no nome de todos os elementos da cultura hip hop do estado, estou aqui e agradeço, mano, por fazendo parte desse documentário que realmente é uma coisa que a dimensão é gigantesca. E aí a cena mais forte que teve foi na Vila Olímpica. Na Vila Olímpica, onde teve 2 desafios aí. Primeiramente, os caras passaram meses para me levar para lá. Eu disse que eu queria o melhor lugar para as crios dançar. Os caras queriam dar um pedaço de quadra. Eu disse, não quero um pedaço de quadra. Eu quero a Vila Olímpica, onde os caras jogam basquete. Aí o diretor de lá da época disse, não, a quadra não pode dançar lá, porque tem por baixo tem não sei o que, tem amortecedor, só é para voleibol e basquete da seleção do estado e quem vem de fora. Eu disse, não, negativo, fora. E aí os caras vieram de novo, passou 2, 3, um mês para eles negociarem o lugar comigo. Depois que eles negociaram o lugar comigo, eu fui para a premiação, aí disseram, não vamos dar troféu. Eu disse, não, troféu eu não quero dar para as crios. Troféu eu não queria dar para nativos crios nem para as outras crios. Eu queria dar money, cash money. Não queriam dar, não, vamos dar, não quero troféu. Mais tempo, negociando, o RTI voltava. Demorou, o cara chegou lá, Dr. Paulo Sampaio, que era o diretor, né, na época do Galera Nota 10, foi lá comigo, conversou e disse, quantas pessoas você quer colocar na Vila Olímpica, você acha? Eu disse, somei assim, eu disse, vou colocar umas 400. Chutei, né, mas eu sabia que ia dar mais. Ele disse, tá bom. Quanto quer em premiação? Eu quero X em premiação para eles. Tá bom. Foi, fez o negócio, trouxe comigo, eu fui com eles, beleza, tava tudo tranquilo. Levei as crios e ninguém se arrependeu. O show que cada CRIO deu, mas especialmente o Nativos, foi uma coisa impressionante. Mas o Ian, ele foi um cara que se destacou muito lá. A galera foi, mano, ele tremeu a Vila Olímpica. O cara que deu o nome pro Nativo. A CRIO dele estava toda realmente treinada, completa e decidida para aquele campeonato. O meu orgulho neste momento em falar e deixar bem claro aqui que o Nativo, especialmente Nativos CRIO, crescido e criado na Zona Leste de Manaus, tem um grande papel dentro do MHM e dentro do primeiro projeto de hip hop como educador, que foi para todas as CRIOs. E o que ele faz hoje é uma verdadeira escola, aprendeu a escola, mas valorizou a sigla, valorizou o movimento, valorizou o Estado, valorizou o pulmão do mundo, organizando as batalhas, trazendo os nomes para o Estado e também mandando pessoas também importantes para representar fora o nosso Estado. Então isso, para mim, esse sentimento é maravilhoso demais, saber
que os nativos foi um dos grupos que realmente aprendeu a escola e desenvolve muito trabalho social, conseguiu vários espaços para algumas pessoas. Hoje em dia trabalha na sua comunidade, formou artista e está formando agora na comunidade como crianças, enfim, um trabalho social levado a sério. Então, para mim, é importantíssimo saber que um grupo ainda conseguiu caminhar e sustentar da forma que está o movimento hip hop, deixando vivo a nossa essência. Então, para mim, não tenho outras palavras de que gratidão aos grupos nativos CRIO, a todos, né? A todos eles. Não vou citar nome que posso esquecer, mas os que pararam, os que estão ativos, os que estão orando para as coisas acontecerem, isso é importante. Eu quero dizer para todos vocês que vão ver, que vão ouvir, que vão compartilhar, que vão votar, que vão clicar onde você estiver. Saiba de uma coisa, quando o movimento hip hop começou mundialmente, aqui no Manaus, no pulmão do mundo, também começou, beleza? Então isso é um fruto de 1983, da velha escola para a nova escola, e aí parabéns nativos, Deus seja louvado por isso.